Ciberdependência, escrito por João Moisés de Lacerna, narradora Maria José dos Santos. Copyright 2019, João Moisés de Lacerna, todos os direitos reservados, distribuído por TechTime. Preâmbulo. A tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas, o que é um avanço óbvio, mas também um perigo, especialmente entre os mais jovens, porque eles podem cair no que é chamado de ciberdependência. Isso tornou-se uma realidade dos nossos dias, um problema de saúde que não existia há apenas uma década e faz a cada dia novas vítimas, e estas cada vez mais jovens. Embora as consequências a longo prazo não sejam totalmente conhecidas, alguns estudos mostram que já afeta 30% dos jovens que usam a internet diariamente, o que significa que 1 em cada 3 pessoas corre o risco de sofrer de uma dependência comportamental. Enquanto alguns países começam a tomar medidas de prevenção, outros, porém, não perceberam a gravidade da situação. Por isso, surge a necessidade de divulgar os resultados das pesquisas mais recentes nesta matéria para dar visibilidade a um problema social que requer medidas preventivas e de tratamento. Dedicado a meus pais. Agradecimentos. Aproveito aqui para agradecer a todos aqueles que têm colaborado através de suas contribuições para a concretização deste texto, principalmente a Dom Cam Adair, coautor do Manual de la Dicción de Videojuegos para Padres. Aviso legal. Não é permitida a reprodução total ou parcial deste livro, nem a sua incorporação a um sistema de computador ou transmissão em qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele eletrônico, mecânico, de gravação ou qualquer outro, sem autorização prévia e escrita do editor. A violação dos direitos mencionados pode constituir um delito contra a propriedade intelectual. Contate a CEDRO, Centro Espanhol de Direitos Reprográficos, caso necessite fotocopiar ou digitalizar um fragmento deste trabalho. Você pode entrar em contato com CEDRO através do site www.comlicencia.com ou pelo telefone 91 702 1970 /93 272 0447. João Moisés de Lacerna, de 2018. Capítulo 1. Definição de ciberdependência. O uso extensivo e intensivo das novas tecnologias, especialmente entre os jovens, resultou em uma nova realidade, a dependência da internet. Embora já houvesse notícia há alguns anos sobre este fenômeno, atualmente o vício em internet tornou-se um problema de saúde mental habitual. Os vícios, especialmente os comportamentais, não parecem distinguir entre sexo e idade, podendo ser apresentados em qualquer momento da vida, embora durante a adolescência eles se tornem mais evidentes. Talvez porque haja um certo nível de permissividade social em relação aos jovens em termos de explorar novos comportamentos, incluindo comportamentos de risco, algo que não é permitido em qualquer outra idade. Alguns defendem esta posição, indicando que é uma maneira de descobrir o mundo, mas, principalmente, descobrir a si mesmo, suas capacidades e limitações. Onde, da mesma forma que condutas saudáveis são experimentadas, também aparecem as primeiras práticas de vícios, sejam relativas a substâncias ou comportamentos, como é o caso do vício em internet. Mas, se existe um grupo particularmente sensível entre os jovens para a dependência de internet,
Estes são os estudantes universitários, nos quais muitas pesquisas estão sendo feitas, embora não esteja claro se é porque a ciberdependência tem uma incidência maior sobre eles ou porque é um grupo que está mais acessível para as pesquisas. Alguns chamam este tipo de pesquisa de campo, mas que problemas de saúde estão relacionados com a internet? Justamente, isso é o que pretende verificar uma investigação realizada em conjunto pelo Departamento de Medicina Comunitária da Faculdade de Medicina High-Tech e o Departamento de Estatística da Universidade Utkal, Índia, cujos resultados foram publicados na revista científica International Journal of Advanced Multidisciplinary Research. Nessa pesquisa, participaram 100 estudantes selecionados aleatoriamente, com idades compreendidas entre 17 e 23 anos, dos quais 95% eram do sexo feminino. Todos eles passaram por um teste para avaliar seu nível de dependência de internet, chamado IAT, Internet Addiction Test, teste de dependência de internet, e outro para avaliar as implicações na área emocional do aluno, chamado PANAS, P-A-N-A-S, Positive and Negative Affect Schedule, escala de afeto positivo e negativo. Da mesma forma, foram coletados dados sobre o tempo que passam na internet, a finalidade da sua utilização, os sites que visitam e o número de horas dedicadas para navegar na internet. Os resultados mostraram que 74% utilizam a internet por motivos pessoais, enquanto apenas 26% utilizam para pesquisar temas relacionados com seus estudos. Sendo que 76% dos estudantes são usuários da rede mundial de computadores no período de 2 a 4 anos. 93% demonstram uso intensivo da internet por um tempo inferior a 2 horas diárias. Com relação aos sites visitados, conclui-se que 23% visitam as redes sociais, enquanto que 76% utilizam a internet para fazer pesquisas e buscar informações relacionadas com os seus estudos. Embora a amostra utilizada seja ampla, ela está focada em profissões ligadas à tecnologia. Por esta razão, os resultados não podem ser estendidos a estudantes de outras profissões menos tecnológicas. Da mesma forma, apesar do relatório que agrupos os participantes incluir tanto homens como mulheres, os dados foram analisados de forma separada. Assim, com o estudo, não é possível determinar a incidência de vício cibernético de acordo com o sexo. Apesar de terem sido avaliados, os resultados não indicam o nível de estudantes que apresenta vício em internet, nem tampouco explicam os efeitos positivos para o estado de espírito do usuário. Porém, temos que destacar um fato: os jovens estudados dedicam muito tempo em assuntos próprios, focados quase exclusivamente nas redes sociais, em comparação ao tempo empregado para os estudos, onde o uso da internet é mais amplo. Isso também deve servir para refletir sobre o modelo educacional que se apresenta distante do modo em que os jovens se relacionam na rede, sendo necessário o uso de novas estratégias para explorar as possibilidades das redes sociais. Atualmente, é difícil pensar em um jovem que não conheça ou mesmo não tenha uma conta no Facebook, Twitter, Twenty ou outra rede social, uma vez que nasceu na era das redes sociais. Por isso, são considerados nativos digitais, ou seja, aqueles que nasceram depois dos anos 80, pois tiveram acesso às novas tecnologias desde pequenos.
Em contrapartida, aqueles que são mais velhos, os quais nasceram antes dos anos 80, precisam fazer um esforço para manter-se informados e treinados para o uso das redes sociais. Estes são os chamados imigrantes digitais, ou seja, pessoas que não tiveram as mesmas possibilidades que os nativos digitais e que agora precisam entrar para este novo mundo, muitas vezes confuso e desconcertante, porém útil e necessário. Do mesmo modo que anteriormente, para que fosse possível ter acesso a alguns postos de trabalho, era exigido a carteira de habilitação e um nível educacional mínimo, agora é necessário que os candidatos tenham habilidades suficientes no uso do computador e das redes sociais. Como resultado dessas novas ferramentas, empregos impensáveis surgiram há alguns anos, como o de Community Manager, responsável por fóruns e comunidades virtuais, ou os mais técnicos responsáveis pela promoção de sites, como os consultores de SEO e SEM, no qual buscam obter maior visibilidade nas redes sociais de uma determinada marca ou empresa. Por outro lado, os jovens vêm incorporando as ferramentas oferecidas por essa nova tecnologia em suas vidas, tanto acadêmicas quanto de lazer. Inclusive, já existem muitas universidades que ensinam parte ou todo o seu ensino online, podendo o aluno conectar-se a partir de um dispositivo fixo ou móvel, como tablets, iPads ou smartphones. Tendo os docentes dupla função, a de organizar e gravar as aulas que serão ministradas e a de tutoria virtual, resolvendo quaisquer dúvidas que possam ter surgido em aula. Isso tornou possível abrir as portas das universidades para estudantes de todo o mundo, com a única exigência de que eles tenham as habilidades linguísticas necessárias para acompanhar as aulas e também um dispositivo com conexão à internet. A este respeito, a única coisa... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.